Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Que nessa noite venho trazer uma palavra, uma palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, daquilo que eu sinto a necessidade de falar nessa noite, nesse tempo tão difícil ao qual estamos vivendo, onde o mundo ele está em pânico, onde a dificuldade ela tem se levantado. Mas nós que somos servos do Senhor, precisamos permanecer firmes e na posição ao qual o Senhor nos chamou e designou para que nós viéssemos ficar. A palavra qual tem queimado o meu coração, uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo número 2. A palavra do Senhor fala, quando o Senhor chama e dá uma visão a Ezequiel, a esse profeta. A palavra do Senhor fala, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E a palavra do Senhor diz mais à frente, no versículo de número 3, e disse-me, filho do homem, eu tive os filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová. Versículo de número 6, a palavra do Senhor fala, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem se assuste, como o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Essa palavra, ela veio ao meu coração, nesses dias de dificuldade, ao qual nós estamos vivendo na face da terra. Isso não podemos dizer que isso é só somente no nosso estado, mas isso é em todo o globo terrestre, todas as nações. E buscando o Senhor pela madrugada, procurando entender, buscar uma orientação do Senhor para que eu pudesse entender e até mesmo trazer uma palavra para a igreja, para que nós pudéssemos estar posicionados. Essa palavra ela vem ao meu coração, e quando nós vemos Ezequiel aqui sendo mais um profeta de Deus, mais um homem de Deus, ao qual se colocou na posição para poder ser usado por ele, ele não vai ministrar uma palavra a um povo que tinha um coração que seria fácil de ser alcançado, mas a palavra do Senhor fala que seria um povo obstinado e de duro de coração. O Senhor ele fala para Ezequiel e prepara Ezequiel e fala, mesmo ainda que sejam sarças, espinho para contigo, mesmo que tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Ele chama aqui a nação de casa rebelde. Mas essa palavra, quando nós continuamos a dar continuidade em toda essa leitura, nós passamos a ver que a partir do capítulo de número 21, o Senhor ele vai chamar Ezequiel e vai falar para que ele venha se dirigir à nação, e vai mandar ele dizer, lá no capítulo 21, versículo de número 3, ele diz à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e te darei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. A palavra do Senhor ela vai continuar dizendo que o povo, que aqueles que estavam ali para ouvir a palavra,
ele até não daria ouvido. Pois o Senhor, ele vem, diz a palavra do Senhor, que o povo estava com seus ouvidos fechados. E a palavra do Senhor fala que a espada do Senhor estava afiada e assacalada, que é polida e reluzente. Então o Senhor vem falando que com a espada iria ferir toda a nação de Israel. Que o povo iria gritar, iria gemer, porque ele estava sendo contra a vontade de Deus, ao que o Senhor ele tinha como princípio para uma nação de justiça, de cuidar dos órfãos, de estar voltado para o Senhor, e que a espada não se afastaria. E quando lemos mais à frente, capítulo de número 22, entra um grande mal de uma nação, de um ser humano, que é o que não agrada ao Senhor, uma das coisas que não agrada, que é a idolatria. A palavra do Senhor vai dizer que eles fizeram ídolos e ali o contaminaram, a nação. E a palavra do Senhor vai dizer ainda que pelos ídolos que fabricaram continuamente, que eles estavam ali, diz a palavra do Senhor, que os teus dias e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e escárnio de todas as terras, de toda a terra. É interessante que dentro dessa palavra o Senhor, ele nos revela e vai mostrar que Ezequiel ele vai profetizar para 3 classes de pessoas, podemos dizer assim. E essas pessoas, diz a palavra do Senhor, que eram pessoas como os sacerdotes, como os príncipes e como os profetas. O Senhor vem falando que ele já não guardava mais o sábado, que eles oprimiam os estrangeiros com opressão. Eles não amparavam as viúvas, oprimiam, desprezavam as coisas santas, desprezavam os mandamentos de Deus, cometia pecados, abominações com as mulheres do seu próximo, contaminava abominavelmente, diz a palavra, com a nora, humilhava as filhas, os pais, aqueles que estavam para liderar e fazer a vontade de Deus, derramava sangue inocente, por usura e lucros, tomava por avareza ao teu próximo, oprimia. E a palavra do Senhor fala: mas de mim esqueceste, diz o Senhor Jeová. O maior erro não estava no pecado, mas em esquecer o Senhor. A palavra do Senhor ela vem ao profeta Ezequiel e o Senhor ele vem e ele questiona e ele fala: estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu tratarei contigo? O Senhor ele vem falar, ele nos pergunta: o teu coração está firme? Estão fortes as tuas mãos no dia que eu tratarei contigo? O Senhor fala: eu, o Senhor, o disse e o farei.
Nos dias ao qual estamos vivendo, nós passamos e compreendemos e vemos no dia a dia o amor se esfriando, o cumprimento da palavra do Senhor. Filho contra pai, irmão contra irmão, autoridades que não governam para o outro, para o bem do outro, mas governam para si. E quando nós paramos para ver também, ainda vemos sacerdotes, vemos governantes, vemos profetas, vemos pessoas vivendo e se aproveitando e fazendo a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz, no capítulo de número 22, versículo de número 26, que os sacerdotes transgrediram a minha lei e profanam as minhas coisas santas entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aqui ele fala para os sacerdotes. Aqui ele está falando para a liderança religiosa, ele está falando para aquele que nos dias de hoje, a palavra do Senhor fala que nós somos sacerdotes e Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele vem falar de pessoas que estão liderando, mas não estão dando crédito à palavra, estão liderando, estão profanando, estão aceitando as coisas impuras e colocando como igual o impuro e o puro. Daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Eles têm escondido, eles têm transgredido a lei do Senhor. Esse foi um dos motivos do Senhor enviar o juízo sobre Israel. O povo já não faz diferença daquele que serve e não serve. As pessoas já não dão ouvido, já não dá mais a importância a certas lideranças, porque já não vive mais a palavra, já não vive mais conforme a palavra do Senhor indica, da qual ela nos aconselha ao exemplo de Cristo, daquilo que Cristo deixou como exemplo, já não tem seguido mais, já não tem discernido mais o corpo de Cristo. Já toca no corpo de Cristo como se estivesse tocando até mesmo em qualquer outra coisa, mas não tocando em Cristo, não reconhecendo os seus pecados, não reconhecendo as suas falhas, não discernindo e sentando muitas das vezes da forma que quer, não até mesmo reconhecendo os seus erros e seus pecados. O Senhor enviou juízo para essa nação. Daquele tempo envia para hoje, para nós, nos nossos dias. Onde não será mais, o Senhor tem abalado, tem demonstrado que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Que nada está oculto aos olhos de Deus. Que nada fica escondido, pois a tua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, e então Ele é aquele que envia o juízo, como Ele enviou a espada para poder fazer, para destruir aqueles que estavam fora da sua vontade, que já não estava dando mais crédito à sua palavra. Outro grupo é os seus príncipes, diz o versículo 27, capítulo 22 de Ezequiel. Os seus príncipes no meio deles são como lobos que arrebatam a presa para derramar o seu sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. Os príncipes, os governantes, aqueles que exercem liderança sobre o povo, são como lobos que arrebatam a presa. Já não vê mais, oprime a viúva, oprime o órfão,
falam muitas das vezes de que vai fazer, promete, não cumpre. Tem feito, quer fazer, mas tem roubado. Mas o Senhor, Ele tem um juízo para aqueles que estão como autoridade, pois toda autoridade é constituída por Deus. E quando paramos para ver nos dias de hoje, nós temos pessoas que estão governando, pessoas que estão fazendo, achando que Deus não está vendo, mas o tempo está se findando. O Senhor, Ele tem voltado, Ele já está trazendo juízo para essa terra, para que a sua justiça, para que opere a sua justiça. Ele olha dos céus, contempla as pessoas sendo oprimidas, as pessoas sendo enganadas, as pessoas mentindo, mas tem um juízo. E a terceira classe de pessoas são aqueles que ele chama os seus profetas. Tem feito para eles reboco de cal, não adubado, vendo vaidade e predizem-lhe mentira e dizem, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado. Pessoas que se colocam na posição de profetas, profetizando aquilo que quer falar, aquilo que vai fazer, que vai agradar, e não pregando, não falando daquilo que o Senhor tem mandado, e falar somente quando o Senhor mandar falar. Mas tem profetizado mentira, tem profetizado engano, tem falado mentira, tem falado para as pessoas aquilo que elas querem ouvir e não tem anunciado o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Profetas que estão interessados somente em haveres, somente em posse, em dinheiro, mas não está preocupado com a alma, não está preocupado em pregar o evangelho do reino. Já não tem pregado a verdadeira palavra e tem pregado aquilo que vai lhe encher, aquilo que vai lhe trazer conforto, aquilo que vai lhe trazer até mesmo paz, até mesmo menos perseguição. Mas o Senhor, quando Ele chamou Ezequiel, Ele fala que ele iria encontrar, que ele não deveria temer, que ele iria, mesmo que ainda sejam sarças, espinho, mesmo que ainda habite com escorpiões, não tema, pois as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Pessoas querem agradar ao homem e desagradar a Deus. A nação de Israel foi por esse caminho e teve seu castigo. Aqueles que profetizam têm que profetizar somente aquilo que o Senhor tem mandado falar, profetizar dentro da sua palavra. E nunca dizer assim diz o Senhor Jeová, sim, pela sua própria vontade, pela sua vaidade, porque os teus sentimentos estão mandando dizer, mas sim dizer aquilo que o Senhor quer que seja dito. Nós não podemos querer ser maior do que Deus. Nós não queremos fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Muitas das vezes se perdemos porque queremos fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Se o Senhor nos capacita, Ele nos capacitou para fazer até um determinado ponto, mas aquilo que nós não podemos fazer, somente Ele pode fazer e somente Ele pode dar a última palavra, pois a última palavra é do Senhor. E no versículo 29 fala, o povo da terra oprime gravemente e anda roubando e fazendo violência ao aflito e aos necessitados e aos estrangeiros, oprimem sem razão. Pessoas que estão governantes, profetas, sacerdotes, pessoas que estão tratando com violência, pessoas que estão roubando, pessoas que estão andando, fazendo a sua própria vontade, agindo com violência, não se preocupando até mesmo com os outros, governando
pastoreando para si mesmo, até mesmo pastoreando para si, não pregando o genuíno evangelho, o amor de Cristo, não ajudando os necessitados, mas preocupado em juntar tesouro. Não quer acolher o estrangeiro porque é estrangeiro. E a palavra do Senhor ela continua dizendo, versículo 30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. O Senhor, infinitamente na sua bondade, ele ainda procurava alguém entre aquele povo que estivesse disposto a fechar a brecha, que estivesse disposto a estar ali trabalhando, tratando, procurando com que viesse a vontade do Senhor, alguém estivesse clamando e buscando para que o Senhor não viesse destruir, mas a palavra do Senhor fala que o Senhor não achou ninguém. No versículo 31 ele fala, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Tudo que Ezequiel predisse dentro dessa palavra, dentro desse livro, dentro desse capítulo 22, aconteceu. É o que está acontecendo nos dias de hoje. O Senhor tem buscado os verdadeiros adoradores. O Senhor tem despertado a terra para poder buscar, para poder virar o rosto, para poder estar nesses dias, para poder estar buscando a face do Senhor, clamando ao Senhor. O Senhor tem chamado a igreja. O Senhor tem chamado aqueles que têm realmente, que entende que tem o Espírito Santo, daqueles que não vai olhar para a dificuldade, que não vai olhar para a enfermidade, não vai olhar para o vírus, mas vai continuar falando do amor do Senhor Jesus, aqueles que não vão se acovardar, aqueles que vão estar na posição para ser usado pelo Senhor. O Senhor tem chamado a igreja. Tudo que tem acontecido não é para aquele que serve, não é para aquele que está firmado em Cristo, não é para aqueles que estão em desobediência, é para aqueles que estão desligados. O Senhor tem chamado de uma forma, talvez aos olhos de muito é difícil, mas é uma forma do Senhor chamar, do Senhor nos despertar para a oração. A palavra do Senhor fala no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o Senhor vai falar ali a Salomão, depois de ele ter construído o templo, o Senhor ele vai falar com ele vai buscar o Senhor. E o Senhor vem dizer lá no versículo de número 13, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Versículo 14 ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atento meus ouvidos à oração desse lugar. É tempo de se dobrar, se curvar diante do Senhor e se humilhar e orar e buscar, de se arrepender dos maus caminhos, de voltar novamente à casa do Pai, de voltar novamente à comunhão, de buscar novamente como fosse a primeira vez, como foi a primeira vez, como foi o momento ao qual nós aceitamos a Cristo Jesus, ao qual nós voltamos, ao qual nós nos batizamos, ao qual participamos das primeiras ceias. É tempo de voltar, pois o Senhor ele tem chamado, ele está nos despertando com tudo que tem acontecido, e nós temos visto que não tem outro caminho no seu Senhor. Então é
tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de se reconciliar. É tempo de restaurar os altares que estavam quebrados. É tempo de voltar a fazer os cultos domésticos, a orar em casa, a orar em todo tempo, orando sem cessar. Esse tempo ele é chegado e o Senhor tem nos dado essa oportunidade de se arrepender, de se humilhar, de voltar de tudo que nós viemos fazer para o Senhor. Não fazer aos homens, não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, mas crer que o Senhor é aquele que está no controle e que através da oração, através da sua humilhação, através do reconhecimento dos nossos pecados, o Senhor ele pode, da mesma forma que surgiu um vírus, da mesma forma que surgiu tudo isso, o Senhor ele pode mudar toda a história, ele pode quebrar, ele pode fazer com que tudo isso de uma hora para outra, com o seu único sopro dele, esse vírus, esse mal sair da face da terra, e assim, se for a vontade do Senhor, isso pode acontecer. Mas enquanto o povo não entender que o tempo que estamos vivendo não é o tempo para nós ficarmos nas nossas casas, focado nas redes sociais, focado em filmes, em programações, ao qual tem sido liberado um monte. Não é para isso, é para humilhar, é para orar, é para buscar, é para ler a palavra, é para se trancar no quarto e buscar o Senhor, é para ir à casa do Senhor orar, é para ir buscar. Não é tempo de estarmos nos distraindo com coisas que não vão acrescentar nada, mas é tempo de nós estarmos nos apresentando diante do Senhor com humilhação, com oração, buscando a sua face, reconhecendo os maus caminhos, reconhecendo que somos pecadores, para que Ele venha sarar a sua terra. Medite nessa palavra. Não é por acaso que nós estamos aqui nesta noite falando. O Senhor Jesus ele está voltando. Mas a palavra do Senhor nos fala que nos últimos dias sobreviveriam esses tempos. Tempo de guerra, nação contra nação. Tempo de pestilência. Mas a palavra do Senhor fala que ainda não é o fim. É tempo de se firmar. É tempo de ser igreja. É tempo de estar em comunhão. É tempo de estar a cada dia ganhando almas por reino do Senhor Jesus. É tempo de voltar ao primeiro amor. Fique com essa palavra nessa noite. Ela queima o meu coração. Eu tenho certeza que ela vai fazer o teu arder, o teu queimar. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.